Mas estamos hoje recebendo a Fernanda Musardo, ela que é especialista, ela é palestrante, professora de mídias digitais, tudo sobre a internet. Porque o que aconteceu? Desde o advento da internet e das redes sociais, não tivemos um cenário como esse. Jamais. Onde candidatos saíram daquele santinho, da linguiçada, o churrasco, essas coisas, e foram pras redes. E nas redes eles se deram muito bem. É o futuro. É o futuro. E a Fernanda tá aqui pra explicar um pouco mais sobre isso pra nós, pra você entender o que aconteceu, né? Claro, não é... Temos mais ou menos quantos milhões de usuários? 139 milhões. 139, que é muita gente pro nosso país. É muita gente usando, e isso mobile, né, Fernanda? Isso é usuários conectados utilizando a internet no país. Caramba! No Facebook somos 127 milhões e exclusivamente via mobile 122. Caramba! 120, imagina, né? É muita gente. Então, o que aconteceu? Nessa última eleição, nós vimos aí que muita gente se deu bem apenas com redes sociais. Exemplo disso é o candidato à presidência que está aí no segundo turno, que é o Bonossauro, né? O Bolsonaro. Saquearam o Bonossauro. Temos um exemplo clássico de que é possível fazer uma campanha do hospital. Basta um Wi-Fi. Basta um Wi-Fi, um celular com uma câmera, né, razoável, que é a dele ali, né? E aconteceu, o cara tá aí. E nunca houve um candidato que não foi nas grandes redes, né, participar de debate, essas coisas, fez diretamente do hospital e da casa dele. Verdade. E com só 8 segundos de TV. Olha só, gente. Pense. E não só ele, né? Também teve entre tantos outros candidatos aqui no Paraná também, né? E um detalhe bem importante, né? O candidato com maior tempo de TV, ele ficou em quinto lugar. Absurdo. Quem era? Era o Geraldo Alckmin. Mas isso é a prova que a TV tá perdendo credibilidade ou é a prova que ninguém mais tá assistindo TV? O que acontece? Não, isso prova que o usuário quer saber mais aquilo que é real e não aquilo que é construído. Então hoje a gente tem o horário político, a forma como é feita, ela é super produzida. E isso afasta bastante o usuário, eleitor, e não leva a informação para ele. É sempre tudo muito bonito, tudo muito institucional, trabalhado numa linguagem que não é acessível. Então isso independente do teu tempo, o que você faz com o seu tempo e como você está conversando com aquela pessoa que você precisa converter, com o seu eleitor. Certo. E a internet permite uma proximidade maior. Não tem nada a ver com as forças das empresas de comunicação. Muito pelo contrário, elas ainda estão cada vez mais fortes se elas utilizarem da maneira consistente. E eu acho que a partir dessa eleição isso também vai mudar. Aquela coisa, sabe, o candidato fazer riminha, aquela coisa, o candidato vinha andando na plantação com a câmera dando aquele, sabe? Não, tivemos muito isso, né? Até exemplos bem claros aqui dos governadores, né? Os vídeos de campanha, teve isso, não vamos esconder, teve, mas tá mudando. E até eu acho que, né, Fernanda, até o modo, né, o tipo, o estilo, a configuração dos debates mudaram, né? A configuração mudou um pouco, tentando trazer um pouco da comunicação mais fluida pela internet, uma liberdade um pouco maior. Porém, eles foram, parece que adestrados não é a palavra correta, mas foram orientados a manter um padrão de comunicação que não é mais adequado. Tu comentou muito bem, a rede social é o futuro. Eu só complemento que não é o futuro porque não é algo que vai acontecer, ela já está presente. Já começou. E quem acreditou que isso era um futuro, perdeu tempo e perdeu o eleitor. Com certeza, com certeza. Você falou aqui da campanha do Geraldo, ele não é tão bonito assim, né, cara? Por isso que eu acho que ele ficou em quarto lugar. Eu já vi ele, aquele nariz parece o Sr. Burns, cara. A mistura do Simpsons. O Geraldo Alckmin, quem definiu muito bem ele foi o Simão, né? O José Simão, maravilhoso. Ele falou assim que ele tem a mesma simpatia do que uma sopa de hospital, né? Eu acho que... O único não, mas é que ele não tem empatia, né? O Geraldo Alckmin não tem empatia. E talvez a forma de você transmitir a mensagem, transmitir a informação. Se a gente pegar os principais programas de TV ou as próprias formas de se comunicar na internet também, era muito de bater contra o outro e não você favorecer aquilo que você tem de bom. Você perde muito tempo dando audiência para aquilo que você quer que as pessoas esqueçam. É meio contraditório isso. E isso também leva um ponto porque faz com que aquelas pessoas que entram fazendo palhaçada, tipo Tiririca, aquela coisa. Foi eleito. Chega mais próximo da pessoa. A pessoa ri em casa, falar que às vezes não é só protesto votar, porque aquilo chegou tão forte na pessoa. Chega a informação. E fica, na hora, vou votar. E uma coisa bem importante, o número. A forma como a gente fala para as pessoas, explica para as pessoas, faz com que elas aceitem melhor, entendam, compreendam mais.
E elas precisam lembrar do seu número. Claro. Certeza. Principalmente para quem é deputado federal, para quem é deputado estadual. É uma sequência numérica grande para algumas pessoas gravarem. Sim. Então, aquele que bater mais nas suas propostas, conversar mais com o usuário, conversar mais com o eleitor e que conseguiu fazer com que ele lembrasse do seu número, está aí eleito. Eu quero perguntar. E não como ficar eu- Olha, como apareceu derrotado, o senhor, eu vi a sua derrotado. declaração e não achei muito legal, não. Mas Achei eu- que eu o senhor tô tem que saber cabelo. perder, hein? Eu não quero Tem que perder, saber não perder. gosto de É perder. conhecido como cotonete agora. Por quê? É, uma cabeça branca. Olha aí que filha da mãe. Fernanda Musardo, minha querida amiga, eu não acredito e não quero acreditar que eu perdi a campanha. Isso foi o maior fake news da história? Foi um fake news, não? Não, isso foi a maior previsão já visto. Isso era previsto, É inclusive. previsto ou oriu visto? Não, era previsto. Previsto. Não, previsto com certeza, porque os institutos de pesquisas, eles levam bastante em consideração a intenção de voto. Você ter a intenção é diferente de você realizar a ação. E aí você também usa somente como base uma orientação e você esquece de olhar para aquilo que você tem todos os dias. As pessoas se enganam bastante com alguns números e querem buscar grandes números de seguidores e esquecem de perceber quantas pessoas estão conversando contigo na rede. Se você olhar os principais perdedores, as pessoas que foram derrotadas nas urnas, elas não tinham expressões tão significativas na rede, ou seja, por mais que eles tivessem grandes números de seguidores, as pessoas que estavam ali não estavam engajadas com as publicações, com aquilo que eles estavam discutindo. E alguns candidatos vão responder você mesmo como se fosse um outro usuário. Isso quebra bastante e faz você perder muitos votos. Só que você, no decorrer, entre um tweet e outro, entre um post e outro, você não percebe os erros que você comete. Inclusive, gente que estava ali com coisa, cargos... tá me dando sermão? Google.com. Eu não admito. Inclusive pessoas que estavam tentando cargos majoritários, tentou ali de última hora fazer um meme ou outro, mas meme, gente, não ganha eleição. Não. Mas então aí que tá, né? Mas teve Só o Menem, teve o Menem ganhou. teve alguém que virou meme e se deu muito bem, que, né, deu uma rasteira na Marina, chama o... Como que é? Chama o Meirelles. Meirelles, Que né? foi o cabo da Ciolo. O cara virou um meme e acabou, eu acho que sendo até um voto de protesto, na real, né? Olha, eu não acredito em voto de protesto. Eu acredito que as pessoas... Eu acho que as pessoas estão ali olhando as opções que tem. Dado as opções, ela entendeu que não tinha nenhum, então vai qualquer um. Então não vai qualquer um, então vai um que realmente... É a transição planetária, já vem Deixa falando faz tempo. Meu Deus. As pessoas estão acordando, estão vendo o que está acontecendo. As pessoas não aceitam mais qualquer coisa. Mas dá pra pessoas ver tão- que é transição, porque imagina um rato governando o Paraná. Tipo, Mas quem tá imagina um certo. rato, né? Hoje a gente sempre ser humano, agora temos um rato. Ratinho, O verdade. ratinho. Dá queijo. Aliás, um grande abraço ao Ratinho Olha lá, Júnior. puxando o saco agora. Que é muito meu amigo E também. foi, né, mérito Merecidamente o governador. Puxa E saco. falando no Ratinho, hoje ele estava no Balanço Geral, você acompanha Martinez, a entrevista beijo, Martinez. agora em henriquemais.com.br, entrevista do Ratinho Júnior no Balanço Geral que aconteceu hoje com o Gilberto Ribeiro, que também foi eleito deputado. Foi eleito. Aqui chegou uma pergunta do Leonardo. E quanto ao Amoedo, que apenas usou as redes sociais e teve baixo índice de votos mesmo assim, eu discordo de você, Leonardo. E aí, Fernanda? Olha, quando a gente faz o baixo número de votos, eu preciso levar em consideração um comparativo. Se eu olhar o Amoedo isoladamente e compará-lo com o Bolsonaro, ele teve baixa expressão. Agora, se eu comparar o Amoedo a Marina Silva, por exemplo, que já é a segunda ou a terceira eleição, e ele chegou muito próximo, eu acho até que ele foi mais votado do que a Marina Silva, não me recordo a posição dele claramente. Ele foi mais votado. E uma pessoa extremamente, com um discurso extremamente um pouco mais intelectual, com um nível de conhecimento mais elevado, ele conseguiu impactar aí pelo menos 2 milhões de votos, quase 3 milhões, foi 2 milhões e 700 e poucos mil. Olha. E usando exclusivamente a internet, é uma pessoa que não participou de debates, é uma pessoa que não tem tempo de TV, é uma pessoa que usou exclusivamente a internet. Então você levar o seu Ele nome... ficou por um fio. Você levar o seu nome para um grande número de usuários na internet e se colocando como uma opção a um cargo tão importante como é o de presidente, ele teve uma votação expressiva, principalmente se a gente considerar que é a primeira eleição do Partido Novo e de uma pessoa completamente desconhecida de
todo mundo. Você nunca ouviu falar em João Amoedo em nenhuma situação. E ele não pavimentou, né, como o próprio Bolsonaro, que já tem uma carreira política de 2 décadas. Se a gente for comparar, se a gente for fazer uma comparação direta com o João Dória, que tem uma característica mais semelhante ao João Amoedo, que tem ali 2 frentes mais administrativas, mais de gestores e vem da iniciativa privada, a gente pode até fazer um comparativo em cima disso. Porém, o João Dória, ele é uma pessoa que já era conhecida da sociedade. Ele participou como apresentador de um grande reality show, ele tinha o seu programa já de TV também há muito tempo e era uma pessoa conhecida no meio, não só administrativo, mas era uma figura mais próxima de algumas pessoas comuns. E o João Amoedo não. É uma pessoa completamente que surgiu do nada, que ninguém sabe de onde é. Tanto é que foram criadas várias fake news com relação a isso. E ele se colocou como um possível voto. E teve outras pessoas também bem expressivas, haja visto o governo de Minas também. E me diga uma coisa que eu acho meio controversa. Se diz tanto de como que fala? Vivemos numa democracia. Se diz tanto democracia. Por que quando chega as eleições isso não se vai a zero e se iguala para todo mundo? Por exemplo, tempo de TV para todo mundo. Aquela coisa de voto. Às vezes a pessoa tem 5 mil votos e não entra porque talvez quem teve 2,5 tem aquela coisa da legenda lá que acaba... Isso que eu acabo não entendendo. Não chega a ser meio controverso? Isso é absurdo mesmo. A gente, infelizmente... É uma pena que a população, de forma geral, ela não tenha um interesse pela política e não há um conhecimento mais profundo em cima disso. Mas quando um partido político chama uma pessoa que é um pouco mais famosa, que tem um apelo social muito grande, o objetivo dela é justamente fazer com que essa pessoa que é famosa, atraia bastante votos e com isso carregue aqueles que não são... Maior número, né? Exatamente. Que foi o caso do Tiririca, já que você foi o caso do Farrur, por exemplo. Também aqui o próprio Ratinho fez isso como deputado, né? Exatamente. Sim. Cristiane Yared, numa outra eleição, também trouxe bastante. Então, trazer essas figuras que são de conhecimento notório, público, são pessoas reconhecidas, tanto pela sua história de profissional, quanto por alguma questão mais entretenimento, faz com que você puxe bastante votos para uma coligação, para um partido. E aí as pessoas não entendem muito bem essa mecânica de votação. Assim como também as pessoas não entendem muito bem quando a gente fala assim, olha, tem um cenário político sendo desenhado e que se você vota em fulano, não muito crente nele de que ele vá realmente, que seja de fato seu representante, você pode contribuir para que um outro que você detestava chegasse junto. Exatamente. Por falta de conhecimento. Musardo, queremos saber o seguinte: as pessoas estão caindo muito em fake news e é até um motivo de brigas entre família, amigos. A gente tá vendo as pessoas fazerem amizades, né? Porque posta uma coisa de um candidato, posta de outro, não sabe se é real, perdeu a amizade por isso. Qual é a melhor maneira, se há que existe, de tentar desviar das fake news? Explique para a audiência do Boa que está aí. Meu Deus. Por favor. Olha, sinceramente, algumas amizades já vão tarde. Boa! Outras a gente precisa sempre pensar o seguinte: se aquela mensagem que você recebeu, ela tiver uma característica duvidosa, certo, tiver um título muito chamativo, muito sensacionalista, veio de uma fonte duvidosa, então, certo. Por exemplo, eu recebi um link no WhatsApp, tá? E esse link tá onde? Esse portal que parece ser um portal de notícia, que tipo de informação tem? O texto, se você se der ao trabalho de ler, porque infelizmente o brasileiro só lê manchete. É só o título realmente que importa. Então, se você ler o texto, você vai perceber que tem erros de português grosseiro, porque na tentativa de tornar uma linguagem mais acessível, eles acabam errando muito. Tá vendo, Guguzinho? Acho que eu já sei quem tá passando os fake news. Muito grande. Receber um áudio simplesmente de alguém que ocupa uma patente alta ou que ocupa um cargo significativo e essa pessoa mandou um áudio no WhatsApp, cara, é só pensar um pouquinho, né? Vai procurar os canais oficiais dessa pessoa para ver se tem algo ali dentro que realmente
consolide essa informação, que chancele isso, porque é normal também a gente receber. Mas bem na verdade mesmo, o usuário quer mais passar a informação mentirosa. É a preguiça de procurar a verdade, né? Na verdade, pra causar caos. Ele sabe que é mentira. Dentro dele, ele sabe que aquela informação pode não ser 100% verdade, mas é aquilo que ele gostaria que fosse. E aí ele passa porque ele sabe que ele vai convencer alguma outra pessoa a votar no mesmo candidato que ele. E não é só sobre eleição. A fake news ela é real para vários assuntos, não somente de eleição. Então, recebeu alguma corrente, algum áudio, algum link duvidoso, não repasse, guarda a informação um pouquinho para ti e vai consultar, vai verificar essa informação se você não quer pagar de louco, de uma pessoa sem credibilidade. Eu sofro com isso. Eu acho que para saber a gravidade disso, só quem caiu, né? Quem foi vítima. Ao Neymar. Porque tem muita gente que mas sofre a todo momento, né? Muita gente cai na fake news. Tem muita coisa grave. É que com as redes sociais a fake news foi amplificada, né? Mas, cara, em época de eleições, a gente lembra de muitas fake news que houveram aqui nas eleições municipais, estaduais. Todo mundo sabe o que eu tô falando. Em épocas antigas de eleições, você tinha personagens que ficavam em filas de banco, em mercado, falando mal de um candidato ou outro. De uma forma bem diferente do que é hoje. A diferença é que hoje é possível de rastrear. Claro, há uma dificuldade grande, tecnicamente falando, há pouca estrutura para verificação disso, mas a gente consegue rastrear quem foi a origem de um propagador de fake news e aonde ela se originou. E isso faz com que a gente consiga punir melhor. Talvez as pessoas continuem compartilhando informações mentirosas porque elas não entenderam ainda o grau e o nível de punição que podem ter. E a causa e efeito disso é igualzinho aquela brincadeira da infância, pelo menos a minha geração fazia um círculo gigante de crianças e um ali começava com uma história no ouvido, por exemplo, da Fernanda. Certo. Ela, conforme ela entendia, ela passava pro Fernando, ia pro Pablo, ia pro Zico. Quando chegava no final lá, que colocavam as duas histórias, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Foi você que começou. E chegava com aquela verdade no último, entendeu? E neste meio tinha uma pessoa que recebia a informação correta e propositalmente falava uma outra coisa, porque a essência da brincadeira era essa. Aí o cara chegava no ouvido e falava, quer contar uma história pra você? Mas não tem como pegar essas pessoas que passam fake news, né? Olha, não tem como, porque são tantas pessoas compartilhando até você chegar. Ela é um pouco mais difícil, mas a gente já teve casos aqui no país mesmo, onde a justiça já conseguiu identificar o primeiro autor, prender, fazer toda a punição, a justiça de fato para aquilo. Um caso bem recente foi o da Marielle, a vereadora do Rio de Janeiro, que um dos propagadores de fake news a polícia conseguiu identificar e responsabilizar, porque estava vinculando a imagem dela como se fosse uma esposa de um traficante, uma pessoa e tal. Então, o primeiro, o original, a pessoa que começou essa propagação foi identificada e foi punida. Ô, Fernando, é um mercado muito ágil. Aí, galera, é um mercado muito ágil, assim, por exemplo. Por exemplo, assim, é como os memes, que acontece uma tragédia, 2 minutos depois já tem um meme tirando sarro. E fake news também. Tem gente que faz isso, só vive disso. É porque, sim, o fake news profissional, ele vive disso de fato. E ninguém vai criar uma fake news de algo que não chama atenção. Então, pegar uma informação que está quente hoje faz com que você crie várias fake news e que consiga uma propagação maior. Hoje, a grande dificuldade em questão técnica de identificar quem é o primeiro autor, quem foi o primeiro a propagar isso, está dentro do WhatsApp, porque não é possível de fazer o rastreamento reverso. Entendi. Não, e esse negócio de fake news, eu já falei isso, que vou repetir essa piada antiga, mas é legal pro momento, que tinha uma menina antigamente, que era uma dentista, que foi presa que vendia drogas, né? E eu frequentei 2 anos, eu não sabia que ela era dentista. Credo, cara. Impressionante. É um fake news. Mas, Fernanda, você citou que já teve punições, né? Investigação mais eficaz em relação a fake news, né? Para achar os responsáveis. Mas você, no seu entendimento, você acredita que está num nível bom a legislação brasileira em relação a isso ou não? Tem muito ainda que evoluir? Fake news. Temos muito que evoluir e temos que ter condição técnica e estrutural para combater esse tipo de coisa. Nós temos hoje. O Estado entende
essa necessidade tecnológica em questão de pessoas, equipamentos? Não, o Estado não entende a questão técnica, não entende a questão operacional, não entende como as plataformas funcionam e depende da boa vontade das plataformas. Caramba! Por outro lado, tem os criadores de leis, os nossos deputados, que criam leis que são difíceis, como se eles também não entendessem do funcionamento. Inclusive o TSE ontem foi segunda, né, gente? Ontem foi segunda. Obrigada, aquela que está pedindo. Ontem o TSE solicitou para que o Facebook removesse pelo menos 30 a 35 links que estavam propagando fake news. Mas, cara, isso já tem um certo tempo. A eleição, inclusive, já foi. A pessoa já está no segundo turno. A pessoa já foi vítima e somente agora que ele pede para retirar. Mas ele pede para retirar determinados links. Sim. Aqueles links podem ser retirados, mas novos irão surgir. Com certeza. Então porque eles não entendem como funciona isso. Então o Estado precisa realmente compreender o funcionamento, enxergar isso como um recurso profissional que não é realizado por amador e combater de uma forma bem enérgica. As pessoas compartilham porque elas acham que tudo vai virar em serviço de prestação de serviço à comunidade. Então, fica aí a dica para você, ouvinte do Boa, você que nos assiste no Facebook, no YouTube, aí, lugar, terra de fake news. Então, a Fernanda Musardo vai voltar aqui mais vezes, depois do segundo turno. Palmas pra essa mulher. Pra gente fazer um balanço de tudo isso. A Fernanda é especialista, professora, palestrante aí da área de mídias digitais. Aí ela manda bem demais. Fernanda, muito obrigado, viu? Obrigada eu. Espero voltar realmente aqui com confirmando novamente aquilo que a gente já havia discutido no primeiro debate, que se concretizou nas urnas e que agora no segundo turno se concretiza novamente. Com certeza. Maravilhosa, Fernanda. Parabéns. Valeu. E não é fake news. Não é fake.